Olá pessoal, a gente começou a falar sobre tabela periódica e eu mostrei para vocês os grupos da tabela periódica e que nesses grupos a maioria dos elementos tem a configuração eletrônica terminada da mesma maneira, né? Inclusive a gente mostrou que na família 1 todo mundo ali termina a distribuição eletrônica em S1, família 2 S2 e por aí vai. Mas tem algumas exceções, e essas exceções todas, elas existem em função da maior estabilidade que um outro tipo de configuração possa gerar, né? Tudo que possibilite menor energia e, portanto, maior estabilidade, explica as exceções na química. E aqui eu mostro um exemplo, né? Aqui a gente tem a distribuição eletrônica do cobre no seu estado fundamental. Em tese, de acordo com o que a gente aprendeu, ele terminaria a distribuição eletrônica em 3D9. E aqui eu estou representando, né, os elétrons do subnível 4s e os elétrons do subnível 3D. Então ele teria 9 elétrons no subnível 3D e 2 elétrons no subnível 4s. Se a gente for fazer uma analogia entre esses orbitais e uma espécie de balança, aquela de pratos, né? A gente observaria aqui no subnível 3D que um lado está mais pesado, né, se fosse uma balança, do que o outro. E isso não gera muita estabilidade, né, em termos energéticos. Então, na prática, o que de fato ocorre? Um desses elétrons que estaria no orbital 4s, ele fica, na verdade, no subnível 3D, preenchendo aqui esse último orbital que estava com um elétron apenas, e dessa forma a gente passa a ter aqui orbitais cheios e orbital semicheio. O que é um orbital semicheio? É que metade dele tem elétron e metade não. Esse orbital não era considerado semicheio porque a gente fala do conjunto todo. O conjunto todo aqui não estava semi-preenchido, né? Só faltava um elétron. Agora aqui, como só cabem 2 elétrons e só tem um, ele está semicheio. O subnível 3D estaria semicheio se houvesse apenas 5 elétrons nele, e não 9, como estava aqui. Então, ao admitir essa configuração em que o elétron que estaria no 4s está agora no 3D e, portanto, a gente tem os orbitais 3D todos preenchidos e o orbital 4s semi-preenchido, a gente passa a ter uma configuração mais estável. A gente não tem mais, se fosse uma balança, um lado mais pesado do que o outro. Então, vocês vão se deparar com algumas situações de elementos com configurações eletrônicas dessa forma. Isso tudo porque com orbitais semicheios eles são mais estáveis, eles têm menor energia. E eu trouxe esse exemplo, além de servir para explicar as exceções da tabela periódica, também para explicar um fenômeno que é chamado de paramagnetismo, né? É quando a gente tem espécies que sofrem atração, sofrem influência por um campo magnético externo, e essa influência é explicada devido à existência de elétrons desemparelhados. O que significa isso, né? São elétrons, aqui eu tinha colocado essa configuração e depois eu mostrei a configuração correta, né? São elétrons que estão sozinhos no orbital, sem ter um outro elétron de spin oposto. Porque quando eles estão com outro elétron de spin oposto, um spin cancela o outro, um campo magnético cancela o outro e, portanto, eles não vão sofrer nenhuma influência de um campo magnético externo. Então, quando vocês virem elétrons sozinhos nos orbitais, esses elétrons são chamados de elétrons desemparelhados. Esse átomo de cobre, ao perder um elétron, e a gente já viu que os elétrons que saem
com mais facilidade são sempre os da camada de valência. Então, ao perder um elétron e virar o cátion cobre mais um, ele perde esse elétron, ele não tem mais nenhum elétron desemparelhado. Todos os elétrons estão aos pares dentro dos orbitais. Quando ele tinha elétron desemparelhado, ele tinha uma propriedade que é chamada de paramagnetismo, ou seja, ele sofria a influência de um campo magnético externo. Ao não ter mais elétron desemparelhado, ele, e aí se tornando um cátion, né, ele se torna uma espécie diamagnética. Diamagnetismo é o fenômeno, né, que explica a não influência de espécies a partir de um campo magnético externo. Espécies paramagnéticas sofrem influência de um campo magnético externo e diamagnéticas não sofrem. Para ilustrar esse fenômeno, eu apresento aqui, eu não vou mostrar agora, vou deixar disponível nos slides um vídeo elaborado por uma equipe da USP, que mostra um experimento bem bacana sobre o paramagnetismo do oxigênio. Então, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixem de perguntar ou no nosso fórum ou no nosso horário de atendimento. Um abraço e até lá!